O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, protocolou um projeto de lei para proibir propagandas de apostas esportivas. O André Anelli está conosco, já ele vai chegar para falar sobre isso, mas eu já quero jogar aqui para o nosso debate, então, para a gente entender de que maneira que isso poderia funcionar num combate a possíveis vícios e etc. Agora sim, o André Anelli está preparado para falar conosco. Déjà vu, né? Ó, e costura, hein? E costura, e faz a coxa, e liga, estica, e puxa, e a hora que você vê, você está coberto dos pés à cabeça. Fala aí, seu André Anelli, como é que vai ser essa proposta? Pois é, Evandro, esse projeto protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues tem como inspiração a proibição da publicidade para o cigarro. O senador acabou citando, então, que o cigarro é um vício que pode causar a morte e que, por conta disso, tem a sua propaganda proibida aqui no país. E o senador acabou alegando também que as apostas podem se caracterizar como um vício também, ainda que não tenham um efeito direto em relação à saúde, como o cigarro, mas podem causar grandes estragos econômicos e, consequentemente, problemas de saúde também. E é por isso que o senador Randolfo Rodrigues, então, vem defendendo que haja uma mudança e, acima de tudo, uma proibição em relação à propaganda de bets. O grande problema é que o Congresso Nacional deve enfrentar resistência de alguns lados, porque essas bets, elas acabam configurando ali um grande volume também de patrocínio, principalmente para o Campeonato Brasileiro. A gente relembra aqui que o Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo, tem como patrocinador master uma casa de apostas e os seus times, a grande maioria deles, também estampam nas camisetas nomes de casas de apostas também, o que poderia gerar uma resistência ainda no Congresso Nacional. Mesmo assim, o senador Randolfo Rodrigues diz que as bets já foram regulamentadas e que agora é preciso, então, proibir que haja propaganda, principalmente em emissoras de TV e de rádio, e o senador quer proibir também patrocínio para pessoas físicas, ou seja, evitar que as casas de apostas tenham na internet os chamados influencers, que são aquelas pessoas que acabam estimulando as pessoas, os seguidores, a jogarem então e fazerem essas apostas. O senador protocolou recentemente então essa medida e agora ela ainda precisa de avaliação do Congresso Nacional. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. O que vocês acham dessa proposta, né? O Anelli trouxe uma comparação que é perfeita, que é relacionada ao cigarro. Durante muitos anos a gente teve propagandas de cigarro aqui no país que depois foram banidas exatamente para não incentivar pessoas. Pelo contrário, né? Houve uma regulamentação que exigia que, inclusive, nos pacotes de cigarro viessem as informações dos males provocados pelo tabagismo. Agora, há a possibilidade de se estabelecer algo relacionado também às bets, aos jogos, por conta da preocupação com a quantidade de pessoas que poderiam viver vícios com a expansão e a liberação dos jogos aqui no país. O que você acha, Gani? Olha, eu nunca imaginei que eu fosse concordar com o senador Randolfo Rodrigues, mas eu concordo. Mas isso é importante, né? Porque é importante que quando haja uma ideia em que há também um debate, né, que é interessante para a população, que a gente deixe, né, as divergências de lados. Isso é muito bom. Quando a ideia é boa, a gente elogia. Quando a ideia é ruim, a gente critica. Mas eu acho a ideia boa, eu acho a ideia válida. O problema dessas casas de apostas é algo muito real aqui no Brasil, né? Inclusive, quando a gente entrevistou o Pablo Marçal aqui na Jovem Pan, surgiu esse tema, e até ele trouxe esse dado, mas é confirmado também, de 50 bilhões de reais que é tirado do varejo indo para casas de apostas. Então isso é muito grave, né? Tem um impacto na diminuição da atividade econômica, tem um impacto na saúde das pessoas. Muita gente se endivida muito mais do que tem capacidade, e aí tem destruição de famílias, leva a vícios, né? Enfim, então é algo que a gente precisa rever. Uma propaganda desenfreada é algo muito complicado. Hoje também propagandas com redes sociais, com influencers também tem um efeito. Eu até trago aqui um caso pessoal em relação ao cigarro para mostrar o efeito da propaganda, Evandro. Eu era pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos, tinha uma propaganda daquele cigarro Hollywood, que tinha lá um pessoal fazendo esportes radicais, né? Então era jet ski, esqui na neve, enfim.
E aí eu lembro que eu virei para minha mãe que conta essa história, eu falei, olha, eu não vou fumar, mãe, nem o Hollywood, nem o Wood. Quer dizer, para mim, o Hollywood já era um cigarro diferenciado naquela época. Olha o efeito que tem uma propaganda. Agora imagine, né, essa propaganda desenfreada na cabeça de crianças, de adolescentes. É um problema muito grave essa questão das apostas e dos jogos. E que está relacionado a uma cultura muito intrínseca aqui ao país, que é o fato de as pessoas quererem ficar ricas de um dia para o outro, né? A situação muitas vezes decadente, que pessoas passam durante anos envolvidas em dívidas, em situações que são muito complicadas, faz com que boa parte delas queira resolver essa situação de uma maneira acelerada. E aí que vem as apostas, muitas vezes como uma tentativa de solução que acaba se tornando um buraco cada vez mais profundo. Gustavo Segré. Eu acho que a questão das bets é mais grave ainda que o cigarro. E não por uma questão de saúde, claramente a saúde é a prioridade de qualquer ser humano, pelo efeito imediato. No caso de alguém que fuma, ele vai sentir provavelmente o efeito daqui a muito tempo. E não tem volta atrás, não adianta. Já quando o pulmão está comprometido, acabou. Mas no caso das bets, é uma questão imediata. Eu conheço pessoas que estão pedindo dinheiro porque já consumiram o seu salário jogando. E não estamos falando de pessoas que têm um salário alto, não, ao contrário. A pessoa que tem um ingresso menor, ele busca exatamente o que o Evandro mencionava, tentar se salvar através de uma aposta, ou ganhar na Mega Sena, na Loto, enfim. E aí a outra situação que tem a ver com isso, Evandro, é que quando você compromete o vício, muitas vezes está gerado pela própria publicidade. Eu escuto publicidades de bets que dizem, se você se cadastra, eu te dou R$500. Então, mostrou o joguinho. Muito provavelmente o algoritmo vai fazer que esses R$500 subam para algum valor. Aí ele começa dizendo, olha, tá fácil ganhar dinheiro, vou lá. Pô, perdeu os 1.000. Não, eu vou tentar de novo. E aí é que começa o compromisso patrimonial e familiar da pessoa. Eu tive uma proposta para, como influenciador, apoiar. E eu falei que preferia que não, porque você fica atrelado a essas questões. Então, me parece saudável. Concordo com o senador, não deveria ter essa publicidade. O que você acha, Zé? Eu sou contra restrições, né? Eu acho que o mercado tem que ser livre. E já existem restrições demais. Restrição de propaganda de brinquedo, restrição de propaganda de cigarro. E a gente vê que isso não funciona. Se é um produto impróprio, proibir o produto, regulamentar o produto, proibir. A propaganda ela deve ser livre, até porque ninguém domina o que está onerando aí os veículos tradicionais, rádio e TV. A propaganda continua correndo solta aí na internet, nos grupos de comunicação e assim por diante. Veja bem, eu entendo, é um problemão, a ludomania, né, que é esse vício pelo jogo. Já descreveram aí de que é o novo crack do Brasil, né? A situação está séria em alguns casos. Lembrando também de que é fácil demais e há um apelo muito grande do próprio sistema ali, de influencers e tal, para jogar. Você está sendo cercado, a todo momento entra ali a possibilidade de abrir um jogo para você, todos eles, né? Então, eu entendo que tem que ser livre, tem que ser aberto. Se o produto existe, se o produto está aí, ele tem que ser divulgado, por que não? Agora, restringir só rádio e TV? E os jornais? E a internet? Como é que vai fazer? Já existem restrições demais sobre uma atividade que é lícita, que é de propaganda.